Rhaenyra Targaryen foi preparada a vida inteira para ser rainha, teve seu trono usurpado e viu seus filhos serem mortos por isso, e mesmo assim não se intimidou perante seus inimigos, tomando o que é seu por direito. Porém, porque o seu reinado é considerado por muitos um dos piores e mais trágicos de toda a história de Westeros até os dias de hoje. Como a rainha que foi preparada a vida inteira para reinar, conseguiu tomar o trono de ferro em um período de prosperidade e glória e mergulhar o seu reino em miséria e caos. E afinal, será que tudo isso foi realmente culpa dela? No vídeo de hoje, galera, vamos falar da ascensão e queda do curto reinado de Rhaenyra Targaryen. E se vocês não viram, eu fiz um vídeo completo sobre a Batalha de Porto Real, explicando como a Rhaenyra de forma gloriosa tomou a capital e o trono de ferro. Eu recomendo bastante que vocês vejam esse vídeo antes desse, para depois continuar aqui, beleza? Esse tipo de vídeo, como vocês sabem, envolve muita pesquisa e por isso eu já conto com o seu like aí embaixo. Confere também a sua inscrição aqui no Voo Dragão pra gente chegar o mais rápido possível nos 100 mil inscritos. Combinado? Então bora pro vídeo. Lembrando, galera, que o que eu vou contar aqui pra vocês hoje é baseado no livro Fogo e Sangue, e que esse livro é bastante enviesado, distorcido, afinal é um relato de vários personagens da própria história. Personagens esses que muitas vezes não gostavam da Rhaenyra, por exemplo. Logo, vocês precisam entender que nem tudo que tá nos livros acaba sendo realmente verdade. Começando, então, ao tomar o trono de ferro, a Rhaenyra se viu mais poderosa que nunca. A cidade era vigiada por 6 de seus dragões, sendo Sorax da própria rainha, além dos dragões Sea Smoke, Vermithor, Shipstealer, Carax e Asa Prata. No entanto, os primeiros problemas do reinado de Rhaenyra apareceram logo cedo. A rainha Alicent havia sido poupada e era vigiada e mantida presa dentro da Fortaleza Vermelha, junto com a sua filha Rhaena. Porém, o seu maior rival, o rei Aegon II Targaryen, estava desaparecido, assim como seus filhos, a Rhaenyra e o Maelor Targaryen. Lembrando pra vocês que a princípio o príncipe Maelor não apareceu na série e talvez não exista nela. Porém, é necessário falar dele aqui nesse vídeo porque ele é super importante para essa história. O que sabemos dos livros é que Larys Strong havia fugido com Aegon, seus filhos, no entanto eles foram separados. Larys resolveu ir com Aegon até Dragonstone, enquanto Rhaenyra foi enviada para a Ponta Tempestade e Maelor para a Vila Velha, sede da casa Hightower, junto com Sir Rickard Thorne. Rhaenyra ofereceu, portanto, recompensas altíssimas para quem trouxesse Aegon e seus filhos até ela. Outro problema surgiu entre os aliados da casa Rusby e Stackworth, que haviam sido mortos por Criston Cole antes mesmo da Batalha de Pouso das Gralhas. Os respectivos lords não haviam deixado herdeiros homens, apenas filhas de primeiro grau, logo as casas estavam sem um líder. Daemon sugeriu a Rhaenyra que ambas filhas se casassem com Hugh e Elf, dando duas das suas sementes mais poderosas que montavam Vermithor e Asa Prata. Rhaenyra, no entanto, seguiu o conselho da sua mão, Corlys Velaryon, que sugeriu que os irmãos mais velhos de cada filha herdassem os castelos. Esse foi o primeiro sinal de ruptura de Hugh e Elf com Rhaenyra, que não se sentiam reconhecidos o suficiente pela rainha. Nada disso parecia um grande problema até então, quando a Rainha dos Negros encontrou os cofres de Porto Real totalmente vazios. Acontece que o Tyrion Lannister, que era o mestre da moeda do rei Aegon II, havia escondido todo o ouro da coroa antes da tomada da cidade. Dessa forma, a Rhaenyra se viu diante de um grande desafio. Afinal, como ela sustentaria o seu reinado e bancaria a guerra sem nenhuma moeda? Rhaenyra nomeou então o Lord Bartman Seltzer como seu tesoureiro e mestre da moeda, um homem com muito conhecimento adequado para o cargo. O Lord Seltzer imediatamente foi resolver o problema. Ele começou duplicando o imposto sobre o vinho e a cerveja, assim como colocou novas taxas portuárias que foram triplicadas. Os navios que se recusavam a pagar as taxas eram confiscados pela coroa e doados para a frota Velaryon, enquanto a sua mercadoria era vendida e comercializada. Seltzer também criou impostos sobre a propriedade de cavalos, desde mansões grandes da capital até mesmo sobre os barracos dos mendigos, isso de acordo com o tamanho que eles ocupavam. Nas primeiras semanas do reinado de Rhaenyra, dezenas de homens foram julgados e condenados à execução por dragões lá no Fosso dos Dragões. Logo, o Lord Seltzer teve uma ideia. Ele permitiu que todos viessem à cidade para ver execuções ao custo de pelo menos uma moeda de ouro. Dessa forma, os cofres de Porto Real foram reabastecidos e ficaram cheios, assim como a raiva e a ira dos comerciantes, plebeus, mendigos e até meretrizes de Porto Real. A rainha, que era antes amada pelo povo, ou por parte dele, começou a ser odiada. Em certo dia, quando passeava pela cidade, uma pequena revolta aconteceu e Rhaenyra foi chamado pelos seus súditos de Maegor com peitos, uma referência a Maegor, o Cruel, considerado o pior rei já visto na história de Westeros. No entanto, a rainha viu tudo isso como um mal necessário, imaginando que todos esqueceriam disso quando a guerra estivesse ganha e finalizada. Rhaenyra então ordenou que seus filhos fossem buscados e trazidos até Porto Real. O príncipe Joffrey, que estava lá no vale, e o jovem Aegon em Dragonstone vieram então para a capital
morar com a sua mãe. Rhaenyra então preparou um enorme banquete nos jardins da Fortaleza Vermelha para nomear Joffrey como herdeiro do Trono de Ferro e príncipe de Pedra do Dragão, que em meio à fome e miséria da capital deixou os plebeus ainda mais furiosos. Festas e banquetes se tornaram cada vez mais comuns nos salões da Fortaleza Vermelha, sempre repleto de bolos, empadas e jarras fartas de vinho. É dito que Rhaenyra se tornou ainda mais rotunda nos dias que passou dentro da Fortaleza Vermelha, e que, de acordo com o Septão Eustace, a cada dia que sentava no Trono de Ferro, mais cortes das lâminas apareciam no seu corpo, nas suas mãos, braços e pernas, indicando assim que o Trono de Ferro havia rejeitado a rainha de todas as maneiras. O azar de Rhaenyra só piorou quando o príncipe Maelor foi encontrado pelos seus apoiadores, sendo levado a caminho de Vila Velha por Sir Rickon Thorne. Maelor foi despedaçado e morto junto com seu cavaleiro, e a sua cabeça foi levada até a rainha. É dito que Rhaenyra chorou ao ver a pequena cabeça do príncipe dentro de uma caixa, enquanto outros falam que ela riu e até mandou queimar a cabeça dele como uma forma de vingança. Alguns apoiadores dos Verdes, no entanto, relatam que ela fez até pior, mandando entregar a cabeça do príncipe Maelor num pinico para sua mãe, a rainha Rhaelena, que entrou em desespero. Independente do que é verdade ou não, o que sabemos é que tais boatos se espalharam pela cidade, deixando a população de Porto Real ainda mais furiosa contra Rhaenyra, que a cada dia que passava era vista ainda mais como cruel e impiedosa. Tudo só piorou quando a cidadela anunciou o começo do inverno, enviando 300 corvos brancos no dia da donzela do ano de 130 depois da conquista. Os alimentos, que já eram escassos devido ao frio e à neve, se tornaram quase inexistentes a partir de então. Rhaenyra havia esquecido que ela tinha sim a coroa e o trono de ferro, mas a guerra ainda não havia acabado. Aemon Targaryen, que havia tomado Harrenhal, agora queima os apoiadores da Rhaenyra com vigor nas terras fluviais. Criston Cole estava marchando para o sul, para se juntar às forças Hightowers, que estão indo em direção à capital. Eles possuem também Daeron e Tessarion, uma dragão esplêndida e poderosa. O rei Aegon, que havia desaparecido, logo mais poderia ser encontrado, encorajando ainda mais os verdes para tomar o poder. Somando isso à péssima imagem da Rhaenyra e a situação que ela se encontrava, o Serpente Marinha propôs ela um meio termo. Ele sugeriu à rainha que ela enviasse Alicent e Rhaelena para virar inceptas pela fé dos Sete lá em Old Town, que Aemon e Aegon fossem perdoados e enviados para tomar o preto na muralha, e que Jaehaera, a filha mais nova de Aegon, fosse protegida de Rhaenyra e futuramente se casasse com seu filho. O Serpente Marinha propôs que Rhaenyra perdoar as grandes casas, como os Hightowers, os Lannisters, os Baratheon, caso eles dobrassem o seu joelho, pois caso não fizesse, de acordo com o Serpente Marinha, a Rhaenyra jamais seria apoio de outras grandes casas nobres do reino. A rainha então decidiu pelo meio termo e enviou condições justas, segundo ela, caso seus inimigos se rendessem. Preparados para a guerra, Rhaenyra então enviou Daemon e Caraxes para as terras fluviais para buscar Aemon e Vhagar, enquanto Hugh e Ulf voariam com seus dragões para Tamlinton para enfrentar Daeron, Tessarion e as Forças Verdes. Ao saber dos planos de Rhaenyra, Alicent se ajoelhou para a rainha e implorou por paz, propondo agora para ela que os reinos fossem divididos em dois, alguns ficando sob o poder de Rhaenyra e outros de Aegon. Ao negar a proposta da madrasta, Alicent chamou os filhos de Rhaenyra de bastardos, que mandou cortar a sua língua, o que não aconteceu por impedimento de Mysaria, dizem os boatos. Tamlinton, o pior aconteceu para Rhaenyra. As suas maiores e mais poderosas sementes de dragão, Hugh e Ulf, que montavam Vermítoras à prata, viraram de lado durante a batalha e traíram a sua rainha, e agora lutavam ao lado dos verdes. Desesperada, Rhaenyra mandou trancar os portões da cidade e prenderem Adam Velaryon, montador de Sea Smoke, temendo que o mesmo acontecesse com ele. De acordo com Lord Bartman Celtigar, bastardos são traidores por natureza, teria dito ele a rainha. Corlys Velaryon ouviu tudo e protestou contra as atitudes de Rhaenyra, que manteve a sua decisão. O Serpente Marinha correu para avisar Adam, que a tempo conseguiu montar em Sea Smoke e foi voando até Tamlinton para enfrentar os verdes, na tentativa de provar a sua lealdade e valor para Rhaenyra. Em seguida, Corlys foi preso por ordens da própria rainha, que julgou a sua atitude como traição. Mas o pior ainda está por vir. Após a traição de Hugh e Ulf, Tamlinton foi devastada, e agora os verdes e mais 3 dragões marcham em direção a Porto Real. Dentro de 2 ou 3 dias, eles estariam nas muralhas da cidade, e logo o pânico e o caos se espalhou entre os plebeus. Com dragões em ambos lados, era certo que dessa vez Porto Real queimaria em chamas. Muitos tentaram escapar pelas muralhas, porém os portões foram reforçados e Rhaenyra impediu que qualquer pessoa saísse. Outros se esconderam nos esgotos e nas profundezas de túneis abaixo da Baixada das Pulgas. E no meio de tanto terror surgiu uma figura misteriosa. De cabelos e barba grisalha, pés descalços e roupas rasgadas, ele foi chamado de O Pastor. Ele pregou a noite inteira contra a rainha Rhaenyra e os dragões, alegando que ela e as suas bestas eram culpados pela morte e destruição da cidade e de todo o reino. Segundo ele, os dragões
dragões eram demônios, enviados para destruir os humanos e, portanto, deveriam ser mortos. A cada hora que passava, o público em volta do pastor crescia. O que era uma dúzia no começo se multiplicou em uma centena. Em algumas horas, no final do dia, já eram alguns milhares. A prisão de Corlys Velaryon também havia condenado Rhaenyra, visto que mais da metade dos seus exércitos vieram de Deriva Marca. Muitos deles desertaram ao saber que o Serpente Marinha havia sido preso, enquanto outros se juntaram ao pastor. Não tinha como piorar, era o que pensava Rhaenyra, até que no amanhecer do dia seguinte, a rainha Helaena Targaryen, querida e amada pelo povo, foi encontrada empalada nas estacas que protegiam o castelo. A rainha havia caído da janela do seu quarto, mas como e por quê? Helaena havia sido julgada por alguém. Alguns dizem que Mysaria havia contado sobre o destino do príncipe Maelor para Helaena, enquanto outros falam que a Rhaenyra havia ordenado a sua morte, para que ela não tivesse a oportunidade de ver sua meia-irmã sendo derrotada. Não sabemos a verdade até hoje. O que sabemos de fato é que aos poucos o ódio tomou conta da população de Porto Real, que definitivamente aceitou que a Rhaenyra havia matado Helaena. Na noite que seguiu, dezenas de tumultos e motins tomaram conta das ruas da capital, exigindo justiça pelos príncipes e pela sua mãe Helaena. Carroças foram viradas, lojas foram queimadas, casas foram roubadas e incendiadas. O odiado Bartman Selchuk, que morava lá no meio da capital, foi capturado e ateado a um poste, onde foi torturado pela população até a sua morte. O pastor então anunciou para as multidões que o cercavam que o dia da destruição que ele havia previsto havia chegado. A patrulha da cidade, que contava com mais de 500 homens, então entrou em ação. Eles foram atrás dos insurgentes e tentaram capturar o pastor, que fugiu ao ser protegido pelos seus milhares de fiéis. Aos poucos, a patrulha perdeu o controle e foi dominada pelos revoltados, que estavam em um número muito maior. E nesse momento da história aqui, galera, nós temos uma dúzia de personagens que ainda não apareceram na série em ação, onde alguns são mortos ou contêm alguma revolta, que eu vou resumir aqui pro vídeo não ter mais de 1 hora, beleza? O que é importante saber aqui é que ao amanhecer a Rhaenyra se viu encurralada. É dito que a Rainha Negra se manteve sentada do Trono de Ferro durante toda a revolta, e que ela se agarrou com tanta força no Trono de Ferro que ficou com as mãos ensanguentadas quando tudo acabou. Enquanto seu filho, o jovem Aegon, estava ao seu lado, o príncipe Joffrey vestiu a sua armadura, implorando para sua mãe para montar o seu dragão Tyrax para defender a cidade. Rhaenyra, obviamente, pediu que seu filho fizesse qualquer coisa, e mais tarde, no meio de tanta fumaça e destruição, o pastor apareceu novamente. Pregando contra a rainha maligna, o pastor disse que os dragões deveriam ser mortos, que eles eram demônios de carne e sangue e não deuses. O pastor então ergueu a sua mão direita e apontou para a colina de Rhaenys, onde ficava o fosso dos dragões. Eles foram marchando em direção à grande estrutura, e a cada milha que avançavam, mais pessoas se juntavam aos revoltados. Rhaenyra enviou mensageiros ordenando que seus homens protegessem os dragões, homens de muita honra, pois todos ali sabiam que era impossível conter tamanha multidão. Ao chegar no fosso, a população armada com tochas, lanças, facas e até pedaços de vidro entrou em confronto com os Dragon Keepers e os poucos homens de Rhaenyra. Em poucos minutos eles conseguiram invadir a grande estrutura e foram atrás das bestas. Nesse momento estavam no fosso Tyrax, o dragão do príncipe Joffrey, assim como Morgorhu, Skiricus, os dragões do falecido príncipe Jaehaerys e do sua irmã Jaehaera. Todos eram dragões bem pequenos e considerados até bebês. Isso encorajou a população a partir para cima dessas bestas, que mesmo cercadas e sufocadas, atacaram os revoltados com toda a sua fúria e fogo. Dezenas deles morreram imediatamente, mas aos poucos conseguiram sufocar os dragões, que foram sendo extintos e mortos um a um. A situação era totalmente diferente para Dreamfire, a quarta besta que estava no fosso dos dragões nesse momento. Uma das maiores dragões ainda vivas, comparada tendo o mesmo tamanho de Caraxes ou Vermithor. É dito que Dreamfire soltou rugidos tão altos que as paredes da Fortaleza Vermelha balançaram e trincaram, mesmo estando do outro lado da cidade. O fogo que Dreamfire lançou sobre os homens do pastor fez com que o piso da grande estrutura derretesse imediatamente, se fundindo com seus homens. Lá na Fortaleza Vermelha, desesperado para salvar o seu dragão Tyrax, o príncipe Joffrey desobedeceu a sua mãe e sobe afobado em Syrax, que era a montaria de Rhaenyra. Forçada, Syrax levanta a voo, mas logo entra em desespero, devido ao seu montador intruso. Ela se chacoalha rapidamente pelos céus até derrubar o príncipe, que cai em cima das casas da Baixada das Pulgas e morre imediatamente. Rhaenyra então entra em pânico ao ver mais de um de seus filhos partirem e chora desesperadamente ao assistir tudo. Syrax, por instinto, então vai até o Fosso dos Dragões. Alguns acreditam que era para ajudar os seus irmãos, e lá ela é atacada pela população revoltada, que lança sobre o dragão dezenas de flechas e espadas, atacando-o até a morte. Dentro do fosso, em pânico, Dreamfire se solta das suas correntes e tenta
tenta levantar voo. Ao abrir suas asas, Dreamfire lança os revoltados para longe e a dragão solta fogo pela boca, transformando a estrutura em um verdadeiro pandemônio. Dreamfire então se choca com a grande cúpula do Fosso dos Dragões, que desaba imediatamente em cima de todos, matando junto com todos os outros revoltados e dragões que ainda estavam vivos. Rhaenyra, assistindo tudo de longe, ficou pálida, depressiva e inconsolável. Todos sabiam que a partir de então Porto Real estava perdida, assim como seu reinado. Trono de Ferro, como nunca, não passava agora de uma cadeira com espadas. Desolada e sem saída, Rhaenyra juntou poucos dos seus homens que restavam e saiu da cidade. Ela fugiu escondida e logo tentou abrigo com seus aliados das casas próximas. Porém, vendo que nenhum deles queria abrigar uma rainha sem exército, ela logo buscou ir para Dragonstone. É dito, de acordo com as lendas, que a Rhaenyra vendeu a coroa do seu pai e do seu avô para comprar uma passagem em uma embarcação para ir para Dragonstone. Esse era o fim trágico do curto reinado de Rhaenyra Targaryen. Agora nem verdes nem negros sentavam no Trono de Ferro. O que se viu a seguir foi uma grande anarquia, onde o verdadeiro caos e desordem governaram os 7 reinos. Mas essa é a história para o próximo vídeo. Galera, se você curtiu esse vídeo, confere a história completa de Sunfyre, onde eu conto o que rolou com Rhaegon II durante esse reinado da Rhaenyra. Ou então, fica com o vídeo onde eu te adianto as maiores cenas que a gente vai ver na terceira temporada de House of the Dragon. Por hoje era isso, valeu e fui!